Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio aqui da primeira temporada do Pela Voz Delas, no nosso hub Elas no ISD. Estamos aqui, Letícia Sugai e Mari Laranjeira, recebendo as nossas queridas convidadas. Andréia Ribeiro hoje está aqui conosco. Vai contar um pouquinho da trajetória dela. Ela que tem 20 anos de carreira, é bióloga, especialista em ISD e trabalha na maior cidade portuária da América Latina, ou seja, está lá no Porto de Santos, na cidade de Santos. Então, a Déia veio aqui contar um pouquinho da trajetória dela e é isso que a gente quer ouvir. Bem-vinda, Déia. Muito obrigada, meninas. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer a minha autodescrição visual. Eu sou uma mulher de cabelo preto Chanel, estou usando uma gola alta preta, tenho a pele bem clara, tenho 40 anos de idade e sou baixinha, mas aqui a gente está sentada, então esse critério acho que não vai nem aparecer. Bom, é um prazer estar aqui, é imensurável mulheres terem voz, né, hoje para falarmos das nossas profissões, para falarmos das nossas carreiras, né, antes a gente já se colocou ainda tão velada, né, e agora não mais, então é um privilégio. Obrigada. Na verdade, é um privilégio estar aqui hoje. Obrigada. A gente que te agradece por ter vindo. E agora sim, minha trajetória, né? Vamos lá. Uma bióloga que já nasceu sabendo que queria ser bióloga. Eu nunca tive dúvidas da profissão que eu queria seguir, da formação que eu queria ter. Na minha família não tinha essa influência. A minha mãe é uma mulher que nasceu na lavoura, que trabalhou rural, né? Não teve condições de estudo. Foi estudar muito tarde, só que promoveu isso de uma forma absurda para mim e para o meu irmão. Então, a gente teve todo o suporte de estudo, desde do infantil, o cultural, né, e o conhecimento acadêmico. Então, eu já sabia que eu queria ser bióloga. Eu acredito que eu vivia a primeira fase adulta que a gente tem até os 18, 20 anos, aguardando o dia de receber o diploma. Essa é a minha verdade. E assim que eu recebi o diploma, eu falei, eu quero fazer isso acontecer. E é muito interessante porque a trajetória na universidade foi de muitas áreas. Eu me envolvi em muitas áreas, porque eu não sabia exatamente qual que era a área da biologia que eu ia trilhar. Por isso que vai chegar, por que eu cheguei no ESG hoje. Então, assim, aquela paixão pela zoologia, eu não disfarço para ninguém a minha paixão por tartarugas. Então, essa paixão, ela sempre existiu, desde muito pequena. E eu falava, zoologia, tá bom. Fiz todos os estágios possíveis em zoologia. Ecologia era uma área que juntava muitas coisas que eu gostava, também me fascinava. A botânica também fascinava. Tive um trabalho científico em botânica. Só que ainda não tinha direcionado, né? E aí, aquela paixão por tartaruga, eu estava muito focada na zoologia, em me especializar nessa parte. E eu fui fazer um curso até na Universidade de Botucatu, na Unesp de Botucatu. Gente, de verdade, eu fiz feirinhas hippie, fazendo brinco e pulseirinha, tá? Para juntar a grana desse congresso. E esse cara que veio, eu não vou lembrar o nome agora, isso já fazem anos. Esse cara veio do exterior, era um cara que, assim, eu tinha lido livros, especialista em quelônios, né? A família das tartarugas marinhas, de todas as tartarugas, né, dos cágados, dos jabutis, enfim, se eu falar coisa errada aqui de biologia, posso ser punida, né? Então, os quelônios, eu fui lá conhecer. E aí eu estava numa expectativa gigantesca. Eu falei, gente, eu vou sair desse curso meio especialista em tartaruga. Ninguém mais me segura. Em 20 minutos de aula, eu paguei aquilo com dificuldade, em 20 minutos de aula eu quis ir embora. Parecia eu na faculdade. Quando tive matéria de ética, quase quis ir embora. Não é? Eu fui trabalhar com isso. E aí, ele com aquele slide, né? Isso, lá atrás, a gente estava com aquele, como é que chamava mesmo? Aquela transparência, né? De projetor. Tem gente que não conhece isso. Tem que desenhar para os jovens que retroprojetor existia.
E aí ele com uma anatomia de uma tartaruga aberta, explicando o movimento do quelônio, que a musculatura puxa daqui, puxa dali. Aquilo me fascina. Só que na hora, eu não vou salvar a tartaruga com isso. Falei, mas como que eu vou salvar a tartaruga sabendo como ela se movimenta? Me deu um estalo que veio assim, que nem uma melancia na minha cabeça naquele auditório. Eu preciso lidar com gente. Mas eu não sei se eu gosto tanto assim, mas eu preciso lidar com gente. Eu vou ter que lidar com gente para salvar a tartaruga. Quantos anos você tinha, Déia? Eu tinha 19, 18. Foi logo então no início da faculdade. Não, já. eu entrei na faculdade com 17, né? Ah, então no meio mesmo. No meio tá. pro final, assim, Aham, já aquela aham. coisa, eu tenho que decidir que área que eu vou Uhum, seguir. uhum. E aí eu voltei dessa viagem, totalmente perturbada. Eu falei, eu tinha uma certeza enorme, né, de ser bióloga, mas eu ainda sou bióloga, eu vou me formar, o que que eu faço com isso? Eu comecei a pesquisar. Falei, eu não quero ir para social, né? Eu quero ser bióloga, mas foi quando eu descobri lá, mais de 20 anos atrás, a ISO 14001. E eu falei, É por aí. eu acho que esse é o caminho, eu acho que eu quero fazer gestão ambiental. O que é a ISO 14001, Déia, para quem ainda não conhece? É uma norma regulamentadora e certificável perante a gestão ambiental. Então, empresas que, para que ela seja valioso, tem um certificado de que a gestão ambiental dela atende uma regularização internacional, este é o selo para se ter. E eu já conhecia isso, porque eu tive, lembrando, uma escola muito boa, eu aprendi na escola o que era ISO. Mas eu achava isso distante da biologia. Só que não era. Então, aí que eu me aprofundei e fui atrás de estudar legislação, normas. E assim começou o meu caminho na gestão ambiental. Só que a biologia era o meu grande trunfo, porque eu sabia explicar sobre os detalhes das coisas. O caminho do porquê que não se polui, né? As consequências disso em relação ao ambiente, às pessoas. Nós, como biólogos, a gente tem um pedacinho de tudo que é vida. A gente estuda a vida. Então, a gente consegue explicar uma situação, uma referência de doença, de qualquer impacto ambiental negativo no ser humano. A gente tem uma propriedade de professor, que é estudar a mais para poder trazer a mais. Então, a licenciatura acabou virando um grande trunfo para mim na carreira. Eu soube aproveitar ser professora para colocar nas minhas metacompetências. E aí, em início de carreira, a minha carreira já começou voltada para a indústria. Porque aí eu fui buscar o quê? Fui censurada também pelos colegas biólogos. Você vai se vender para o sistema. Só que não foi esse o meu propósito, meu objetivo. E não vem sendo esses 20 anos. E eu considero, sim, que posso dizer que sou uma bióloga de sucesso, que sempre usou esse diploma para todos os seus registros, sabe? Então, assim, em todos os momentos, gestora ambiental, especialista em licenciamento ambiental. Sempre fui a bióloga, né? Então, assim, foi a formação de bióloga que os outros anteparos trouxeram para a experiência atual. Mas quem mora aqui é uma professora, é uma bióloga. Não tem jeito. Isso a gente não tira, né? Isso a gente não tira. E aí eu fui já como primeira experiência para a 5ª maior empresa do mundo naquele momento, há 20 anos atrás. E era um sonho, tá? Eu, criança, eu via, assim, passava nos lugares, eu via aquele BR verde e amarelo, não sei se a gente pode falar sobre nomes aqui. Claro. Podemos, né? Eu via aquele BR verde e amarelo, eu falava, vou trabalhar nessa empresa. Minha mãe, filha, não tem essa empresa aqui. Não é assim, né? Eu vou trabalhar nessa empresa. Então, o meu primeiro trabalho como gestora ambiental já foi no sistema Petrobras, por intermédio de pessoas que acreditaram no meu trabalho, que estão até hoje na minha vida, com muita gratidão. Essas pessoas que estiverem ouvindo, elas sabem que elas são, que me colocaram numa posição e acreditaram. Falaram assim, você é a pessoa que tem que estar nesses lugares. Você é o elemento estranho ali no meio de uma operação que parece que só tem um objetivo, mas não é, né? Então, assim, biólogos dentro da indústria, gestores ambientais, todos os profissionais da área de ESG e sustentabilidade já eram imprescindíveis há 20 anos atrás, agora
Muito menos, né? A gente vai chegar mais nos tempos atuais. Então, lá atrás, quando ninguém falava de tudo isso, nós estávamos lá na linha de frente, fazendo menos poluição, fazendo o cumprimento das regularizações, que hoje se parece óbvio, porém, há tantos anos atrás a gente sabe que era um divisor de águas, o cumprimento de condicionantes de licença dentro de uma indústria. Então, contribuir para que isso seja feito de forma correta, saber que você deixou, né, legados nesse sentido, para mim já vale a pena. Então, não me vendi para o sistema. Na verdade, a gente faz com que ele seja executado da forma correta, né? Sim. Então, esse é o propósito. Ideia, é muito interessante tudo isso que você trouxe até agora pra gente, né? Você traz uma força feminina, que é a sua mãe, né? Sim. Trazendo toda essa formação inicial, você citou seu irmão também. E aí você já se projeta, né, profissionalmente, quero trabalhar ali, quero desenvolver esse tipo de carreira. Então, assim, conta pra gente um pouquinho mais, assim, pra gente inspirar ainda mais mulheres, né? Assim como você, uma grande mulher, também inspirar mais mulheres, assim, como é que foi isso e como que você enxerga isso hoje, né? Qual que é a importância hoje do ISD? O que você tem trabalhado hoje e nos teus projetos aqui já de médio e longo prazo? Meninas, tem uma coisa que eu carrego para mim e que eu sinto que vocês também carregam, né? A gente buscar bons exemplos para nossa vida, sabe? Eu aprendi também, a maturidade fez isso, de não escolher qualquer coisa como referência para nós, né? Da gente selecionar o que nos é referência. Então, minha mãe tornou uma referência, ela não foi a mulher acadêmica executiva que eu almejo ser, mas ela me mostrou o caminho para chegar nisso, né? Dentro da universidade, eu tive excelentes exemplos de uma orientadora, que foi minha orientadora em 3 disciplinas diferentes e que hoje se transformou numa amiga, que foi quem falava para mim assim, faça todos os estágios possíveis. Faça todos os cursos possíveis. Leia todos os livros, você não sabe qual você vai precisar. Então, hoje eu digo isso, sabe? Que a gente escolha bem as nossas referências, tanto de mulheres, homens, enfim, qual que seja, porque é esse exemplo que vai fazer com que a gente se inspire e alcance algo maior e ser melhor todo dia, né? Porque não é no estalo de dedos que a gente fica maduro, não é no estalo de dedos que a gente fica esperto, seleciona melhor as nossas decisões, né? Constância, né? Rotina. É isso. Eu tenho um mantra que é um pouco rigoroso, mas que funciona, né? Que é disciplina, disciplina, disciplina. Isso aí. Um pouco rigoroso. Sabe que tem estudos, frases que dizem, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. É isso. Então, escolham bem com quem vocês mais vão conviver. É isso. E além disso que você diz de receber o exemplo, é ter no radar que nós sempre somos o exemplo de alguém também. Uhum. Mesmo quando a gente não está atenta, quando a gente não está percebendo aquilo acontecendo naquele momento. Sim. Mas tem alguém pensando, tem alguém ouvindo, assistindo esse episódio nesse momento e se inspirando na história que você está contando. Sim. E talvez num momento de dificuldade, que viu um pouco do que você falou e pensou, puxa, ela conseguiu, eu também posso conseguir, né? E é isso, gente. Por mais que eu tenha tido muito estímulo, incentivo dos meus pais, não quer dizer que foi fácil. A faculdade foi paga por mim, eu trabalhava à tarde para pagar. Esses estágios, esses congressos, eu fiz muita pulseirinha e brinquinho para pagar. Né? É assim, por quê? Eu via solução em tudo. A busca por esse diploma foi incessante. E depois que eu conquistei ele, eu coloquei ele na mochila e saí de São José do Rio Preto e vim para o maior porto da América Latina, né? E hoje você está na Associação Comercial Hoje eu de Santos. estou. Eu acho que a gente não comentou isso no início, né? Conta pra gente um pouco desse papel, já fazendo essa interligação entre a tua formação técnica, profissional, e agora esse mundo corporativo com quem você interage mais. Depois de 10 anos no sistema Petrobras, incomodou. Como as mulheres são, né? Incomodadas. Incomodou fazer a mesma coisa, estar, né, naquela zona de conforto onde você já sabe como funciona. E eu tinha a gana de Porto. Eu queria ter essa trilha na minha carreira. E aí eu comecei a fazer a migração ainda dentro do sistema Petrobras. Foi quando eu fui me formar auditora das normas. Das 3 normas, né? De qualidade, saúde e segurança do trabalho e meio ambiente. Nisso, eu tive uma proposta de trabalho para ir para uma consultoria, né, da parte de certificações, de legislação ambiental.
E essa consultoria, o nicho dela era o portuário, mais especificamente. Agora a gente tá falando da Deia com que idade? Da DEA com 30 e poucos. Ok. 30 e poucos. Foi quando... Ontem. Mais ou Ontem. menos. E ali, a minha mãe não gostou. Qual o nome da sua mãe? Nilda. A dona Nilda. Nilda não gostou. Sempre referenciada. Dona- Não É gostou. super. Ela falou assim, você vai jogar sua carreira no lixo. Eu falei, eu não vou, mãe. Pode parecer um passo para trás, mas eu vou sair da Petrobras porque eu quero trabalhar no Porto. É engraçado porque antigamente tinha muito esse conceito, né? É. Como o Banco do Brasil, como a Petrobras, né? Estabilidade. A estabilidade. Você já tá exato. lá no melhor lugar possível. Eu falei, tá, mas eu tô infeliz no que eu É. estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo. Já não me desafia mais da mesma forma. E a gente vê tanto na nossa geração, como também nessas gerações novas, né? Como a Letícia bem mencionou, essa questão da inspiração, né? Que Sim. eles já vêm também, parece que com esse DNA do ímpeto de fazer novas coisas, de experimentar novas... De se incomodar e não deixar Exato. quieto, o Não, incômodo. exato, e assim, de questionar mesmo, né? De mudar Porque algo. a gente foi treinada para deixar quieto o incômodo, né? Teoria do menor esforço. É, né? a gente Queremos teoria do ficar onde nos gera A conforto. gente foi exato. treinado para isso. O nosso cérebro faz isso de forma química. Ele vai buscar você não se esforçar a mais. E aí a gente tem que driblar. Então eu driblei isso. E um pouquinho, por que não, meti a louca na vida, vamos dizer. E eu fui para essa área. E deu certo, entendeu? Assim, dentro dessa empresa de consultoria, eu circulei muito no ambiente portuário. Eu conquistei a experiência necessária e o conhecimento necessário nesse ambiente. E então, fiquei trabalhando aí. Entre 2017 e 2018, eu dei uma pausa aqui e fui desenvolver um projeto de licenciamento ambiental especificamente, que foi muito bom, porque eu sempre contratei aquilo. Uhum. Eu fui lá fazer. Então, é diferente. É diferente. Eu fui fazer o lado de quem eu sempre contratei. Eu Uhum. contrato você faz para mim me entregar pronto. Não, eu fui fazer. Exato. Eu aprendi outro lado da moeda, que foi também muito válido. Aí retornei para o Porto. Então, eu fui, nesses últimos 10 anos, eu venho passando por alguns terminais portuários, tanto como consultora, como algumas condições, eu também fui cadeira fixa ali. E aí teve esse momento do licenciamento, mas voltamos para o Porto. E agora, não muito distante, né, desde 2021, eu me candidatei voluntariamente para atuar na Associação Comercial de Santos, porque eu vi ali um potencial, né, de abertura para esse tema, e pela minha paixão, que é né, totalmente escancarada por Santos, e acreditar muito na iniciativa privada, como acredito, né? Sendo do ESG, se eu não acreditar na iniciativa privada, não tem como tá. Eu acredito demais, sim, nas empresas e no poder que as empresas têm, né? De influenciar positivamente e de gerar soluções para um mundo melhor. Tem que querer. Não é? Tem que querer e tem que fazer. E essas soluções existem, então vamos colocá-las à luz de todos. Então, na associação comercial, eu via esse caminho. E eu fui muito bem recebida como voluntária. Uhum. E ali nós formamos o Comitê de Sustentabilidade, com outras mulheres, só mulheres, Arrasando. Mulheres, ó. Desculpa, bati no microfone. fora o nosso orientador, né, que é a cadeira da associação comercial, de voluntárias são mulheres. E ali ficamos fazendo alguns eventos, né, algumas movimentações, mas discretas ainda. Quando, já no final de 2021, a Prefeitura Municipal de Santos, com um trabalho muito sério, bem bacana em relação a ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Santos é uma cidade sustentável dentro do programa Cidades Sustentáveis, é uma cidade pactuada com o Pacto Global da ONU, é uma cidade que tem o controle dos seus ODS. Então, assim, já está madura nesse sentido. Que legal, não sabia disso tudo. Muito bacana. Da cidade. Visita o Portal da Transparência, o mural dos ODS, né, no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, que a gente consegue ver que não é só um mundo em desacelero ou em não produção positiva.
Tem Não, muita gente fazendo tem, coisas boas. Tem. Tem. É, o Santos realmente tá na vanguarda. Aí E é bacana Sim. esse papel. Nesse sentido, a prefeitura conseguiu estabelecer os ODSs, implementou normas PDR para as secretarias. O que é isso? O que é isso daí? As secretarias, elas têm indicadores e metas a cumprir dentro de ODSs. E está atrelado ao recebimento de benefícios, né? De plano de... Então, a prefeitura implementou uma estrutura séria para fazer o atendimento à Agenda 2030. Como que nós, munícipes, como que nós, iniciativa privada, como que nós, associação comercial, podemos compactuar com isso de forma positiva e fazer com que isso alavanque? E essa foi a ideia da própria prefeitura. Quando fazer o 17, o objetivo das parcerias, buscou a associação comercial. O município está ok, a prefeitura está ok, precisamos sair do governo e levar para a iniciativa privada, terceiro setor, academias, e a associação é essa porta. Então, em 30 de janeiro de 2024, fundou-se oficialmente o movimento ODS Santos 2030, que é uma parceria da prefeitura, que já fez funcionar dentro da prefeitura, extrapolando os muros, né, com a contribuição da associação comercial e das suas associadas. E aí, foi aí que eu fui para a associação comercial como a consultora que estou hoje. Alguém para ficar, né, nesse papel de desenvolver o trabalho dentro da associação comercial e as necessidades que o movimento tem para fazer rodar, né? Odeia, só uma dúvida aqui. Você, então, iniciou o seu trabalho junto à associação como voluntária? Sim. E aí, com esse amadurecimento da prefeitura da cidade de Santos, aqui em São Paulo, você teve essa oportunidade de, sim, fazer esse desenvolvimento e hoje está à frente aí do Comitê de Sustentabilidade da Associação Comercial de Santos. Eu cheguei até a passar por outras... Eu estava até em uma condição CLT antes, que mudou a rota, e aí eu estive disponível para a oportunidade que realmente apareceu, e eu já estava com a mão na massa, por que não, né? E eu falo, mais da metade ali eu coloco com amor. Eu tenho um amor à associação comercial pela representatividade, né? É uma instituição de 150 anos que mostra uma trajetória de mudança. É isso que me motiva, sabe? É ver quando as coisas saem do lugar. Quantas empresas hoje na associação? Como associada, eu não vou saber te responder com propriedade. Mais ou menos. Eu acho que passa de 200 empresas associadas. Eu posso estar falando uma grande mentira. Mas eu sei que são mais de 100, obviamente, porque como signatárias do movimento são 130. Essas 130, temos aí uns 70% associadas, os outros 30% foi interesse público, de ter buscado pelo movimento. Ou seja, elas não são associadas, Não, mas buscaram. se associaram ao movimento. Sim. O movimento não tem uma obrigatoriedade de ser uma associada, de ser uma empresa de tamanho XYZ. E só empresas de Santos daí ou podem ser de outras Da cidades? Baixada. Da Baixada. As 9 empresas da Baixada dá para atender por conta dos resultados, né? As interferências dos resultados. E a nossa também poder de influência, né? Em gerar negócio, em gerar conexões. A gente pode fazer um convite para quem nos Pode. acompanha, que se você Pode. é de uma empresa da Baixada Santista e ainda não aderiu ao movimento, olha o que Procure você a tá associação perdendo. comercial que a Procure gente aqui, Andréia Ribeiro, por favor. que Exatamente. a gente pode mostrar esse caminho, porque é um caminho. É um caminho. É um É caminho. uma jornada, né? É. Como a gente fala, o ISD é uma jornada, E né? vocês abrem as portas para visita, o pessoal que quer conhecer. Sim. Olha, outra oportunidade aí, Sim. quem está em ESG, hein? Sim. De entender um pouco melhor. Ali é o caminho, assim, é a casa do café, né? Da classificação do café e certificação do café. Então, existe o curso de classificador e degustador de cafés. Nossa, vocês estão convidadíssimas para tomar um café com a gente. Iremos. Então, tem essa oportunidade. O que eu vejo de muito legal, a ACS, ela faz sustentabilidade ESG de forma muito orgânica. Então, assim, a gente tem o ACS Academy, que é uma plataforma de cursos, que tem mais de 1000 cursos lá estabelecidos. Ela não tem fins lucrativos. Ela é para a própria gestão e talvez manutenção de outros projetos, como o B2Mami. Não sei se vocês já conhecem. Claro. Né? Desculpa, A eu Dani não conheço. Junco.
Bitumami a Dani Junco é a fundadora e é um movimento exatamente para a questão da maternidade, para incentivar mulheres e mudar todo o sistema da maternidade, né? Olha. E uma das nossas ações como a CS foi proporcionar o Bitumami para mulheres que estivessem com filhos pequenos, que precisassem estudar em casa e dar uma subida e um upgrade no currículo, né, para voltar para o mercado. Esse é um tema para mim muito caro, né? Sou mãe de 2, como vocês sabem, e maternidade é assim... Assimilar ela e tudo, Não, e né? tudo isso, né? A gente vive num sistema hoje que é realmente muito desafiador para a mãe, né? E os dados mostram isso, né? Sim. No IBGE. Mulheres com filhos ganham 40% a menos do que homens. E quando você fala de mulheres negras com filhos, é 50% a menos. Então, a gente vivencia isso no dia a dia, na prática. De fato, é muito desafiador quando você está no sistema e no mundo corporativo, ascender os cargos, né? Então, assim, é todo um sistema, de fato, que a mulher tem aí como desafio. E não é à toa que estamos aqui para trazer essas brilhantes convidadas para inspirar mulheres a, de fato, fazer a transformação no mundo, que é o que a gente espera aqui no Elas no ISD, né? Essa conexão, fortalecimento e transformar o mundo. Não, vamos ressignificar a palavra. É desafiador. Muito desafiador. Mas não é impossível. A gente não desiste fácil. Não desistimos. Não. E a união é isso. A união é para fortalecimento mesmo. Juntando nós três, mais de 100 anos de persistência e desafios sendo superados. Durante toda a nossa vida, né? A gente já pediu autorização para votar, a gente já pediu autorização para sair na rua sozinha. Para trabalhar. Mais oportunidades, chances do que nossas avós e nossas mães tiveram. E vamos dar melhores condições para as nossas filhas também. Sim. E olhando para o futuro, que se a gente só pensar em presenteísmo, realmente desanima às vezes, né? E é incrível, assim, eu vou abrir uma aspas aqui, por exemplo, dentro do movimento ODS, a gente vê um engajamento feminino muito maior. Né, quando a gente fala de até mesmo as questões dos ODS nas outras cidades, que a gente acompanha bastante os outros movimentos, muitos encabeçados, sim, por maior parte por mulheres, porque a gente tem essa sensibilidade de doação, né, que é nata nossa. Então, acaba que a gente encabeça algumas coisas, não quer dizer que não tenham homens, imagina, temos homens maravilhosos, né, são muito bem-vindos, sempre serão, mas é bem comum, né, mulheres estarem à frente. Nós fizemos uma das ações nossas no Dia do Meio Ambiente, foi um simpósio, ESG Conecta, porque o que acontece? O movimento ODS é legal, que a gente junta com os outros e faz coisas incríveis. E ele a diversidade de empresas é fascinante. A gente tem terminais portuários multinacional e tem loja de brinquedo educativo, salão de beleza. Salão de beleza com 0 resíduo há 10 anos, tá? Ai, que maravilha, olha. Com selo ESG de microempresa. Aí você acha que é difícil ter ESG na sua microempresa? Isso é possível. Isso, você acabou de comentar um detalhe que eu já ia te perguntar. A associação, ela faz, então, uma certificação? Ela tem um selo? Aonde que vem esse selo? Por exemplo, nesse caso que você citou agora, né, do salão. Onde que está esse selo ESG de microempreendedor? O selo do salão é um selo bem novo, tá? Que é um selo de ESG para microempresas. Ele chama ESG Micro, é outra bandeira. A associação, como associação comercial ou como movimento ODS, não dá um certificado, um selo de garantia. A gente dá o certificado físico, obviamente, de adesão, e acompanha. E os critérios de atendimento são simples, que é atender a um dos ODSs. Né? E sensibilizar a empresa dentro desses assuntos. Tá? E reportar isso ao movimento e à plataforma da ONU. Mas, como você começa a gerar muita integração, eles começam a desenvolver mais do que uma ação. Claro. É uma catraca que roda legal. Então, esses selos existem. O que a gente faz é indicar, passar a orientação. Você, por exemplo, eu fui passar para uma outra empresa recentemente, signatária, é uma empresa mais parrudinha, assim, em relação a financeiro, a abrangência internacional. Aí eu falei, olha, aqui para vocês já cabe esse selo XYZ aqui, para você ficar bacana, já apresentar, né, pro mercado financeiro. É outra vertente. Aí, dentro do próprio movimento, eu fui fazer a sensibilização para as voluntárias do Instituto Neomama.
Eu preciso falar de financeiro, de indicador, para mulheres já extremamente sensibilizadas ao tópico e com outra pegada. Não, lá a gente falou sobre ODSs, lá a gente já falou sobre mão na massa. Por quê? É outra visão, né? Quando eu vou falar para o empresário, a gente vai com o norte, né? Quando a gente vai falar para outro público, então o movimento faz isso, que a gente consiga levar a informação da forma mais adequada para aquele público. Aonde já fazia, vai fazer mais. Aonde nem sabia do assunto, vai ficar conhecendo. Entende? Uma hora a gente equaliza. E foi dessa forma que aconteceu. Empresa vendo no LinkedIn do outro, um vendo no Instagram do outro. Aí, mas eu posso entrar? Falei, pode, tem CNPJ, mas eu sou só um MEI. Sou eu sozinha aqui no escritório. Falei, não tem problema. Pode. Aderiu, faz ação, aí junta com outros 2 e faz. Mas é assim, né? O Conecta foi isso. Uma das signatárias juntou com o Parque Tecnológico e chamou a gente. Falou, associação, a gente quer fazer a nossa ação para reportar, tudo bonitinho. E a associação comercial tem as pessoas do Porto, né? Tem o lobby aí já preparado. Formamos um painel de assunto Porto e um painel à tarde, mulheres. Propósito e liderança feminina no ESG. Ali estava o meu WhatsApp inteiro, né? No palco. Mas, assim, o valor que isso traz, talvez aqueles encontros não aconteceriam, né? E a gente viu no COF encontros, assim, improváveis. De terceiro setor com academia e uma empresa grande, combinando, vamos tomar café, vamos fazer uma ação juntos? Então, esse orgânico já existe. O que a gente precisa continuar fazendo é que essa onda continue reverberando e justamente, eu já estou fazendo, eu vou fazer mais e melhor. Eu não faço nada, eu passei a fazer. É isso que nós queremos ver. Sair do zero, dar um passo, tá legal, tá bacana. Você já está contribuindo ao invés de estar, né, destruindo aí a Agenda 2030. É esse o nosso propósito. Falando em Agenda 2030, nosso tempo é uma coisa desafiadora, né? Eu queria que a gente tivesse uma fenda no dias. tempo. Queria olhar para tendências. Tendências. Em ESG. O que você vê nesse mercado? Foi muito rica a história, né? Muito o contexto e os aprendizados que você compartilhou até então. Ainda não acabou, mas a gente quer olhar agora para projeções. Como é que você vê o ESG hoje no nosso país? Dentro do círculo no qual você atua, que tendências estão chegando? Eu acho que você já trouxe um pouco nesses movimentos que descreveu. E se você tivesse que dar um chute para como vai estar esse cenário daqui a 5, 10 anos no Brasil, o que você diria? Eu diria que é promissor, tá? Que é positivo. Falando mais até do Porto de Santos, porque o movimento ODS está dentro de muitas das empresas do Porto e a própria autoridade portuária tem o seu manifesto ESG, que, assim, de coração, eu achei a melhor tacada possível, porque o Porto se colocou, né, esteve numa condição distante do operador portuário por muito tempo. Parecia só fiscal e fiscalizado. Isso acabou. São parceiros. E eu vejo isso de uma forma muito positiva. Então, hoje a autoridade portuária tem seu manifesto, tem seus aderentes a ele, que se somam com os nossos e nós entramos no movimento deles, eles entram no nosso. É uma ótima miscelânea. Isso vem sendo positivo. Para as empresas pequenas verem que é possível. Para as empresas grandes também não se colocarem, somos imbatíveis, estamos fazendo, não, precisamos continuar fazendo mais. Então, assim, está vindo uma onda muito forte de regularizações mais incisivas ainda em relação à descarbonização, que é um dos grandes impactos ambientais que nós temos nas operações portuárias. Então, isso vem de uma forma muito técnica e forte, não é mais papo e si, isso já virou realidade. E o ESG é realidade. O que a gente precisa ter muito cuidado é achar que tudo é ESG, né? Eu acho que vocês sofrem das mesmas dores que eu. Parece que, de repente, todo mundo virou um super especialista em ESG. Sim. Eu trabalho com sustentabilidade há 20 anos. Quando ninguém tinha esse nome, a gente já estava fazendo isso. O nome agora é esse, a gente continua fazendo e aprimorando cada vez mais, ok? Ok. Mas a gente tomar cuidado com aventureiros, né?
Por exemplo, eu sou uma especialista em ESG, mas é bem nítido que a minha vertente é o E, eu beiro muito S por uma capacitação extra, né? E a gente reconhece o G, sabe fazer, mas não é a minha especialidade, é a sua, né? Então, assim, ter esse crivo, porque senão todo mundo fica sabendo fazer relatório de descarbonização, diagnóstico ESG, e não é só isso. E aquilo assim, eu já faço muita coisa aqui da ISO, não tá bom? Não. Nunca tá bom. Nunca tá A gente Nunca sempre tá. pode melhorar. O ESG e a sustentabilidade é mais do que isso. É mais do que o básico regulatório quadradinho que a gente é obrigado a fazer. Cadê o impacto positivo, né? E quando a gente fala de ESG, já deixou de ser só a questão do mercado financeiro, já virou, né, uma estrutura, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma estrutura de implementar, né, a sustentabilidade, enfim. Então, tomar cuidado com o uso das letrinhas, elas são bacanas, elas estão para nos ajudar, mas não perder esse fio da meada, eu acho que é bem importante. Procurar, não quero ter um corpo de sustentabilidade na minha empresa, procure uma consultoria, né? Os associados da associação comercial têm a nós lá e buscam, e nós estamos conseguindo bons frutos com esse trabalho, um pouco tímido, mas de impacto. Então, temos associadas implementando seu comitê do zero, mas saiu do zero, porque viu o exemplo na gente. Falou, nossa, só tem lá um comitê e estão fazendo. Porque, assim, associação comercial, é um prédio administrativo centenário no centro histórico. Eu não posso fazer muita coisa, né? O que você pode fazer? Fizemos. Trocamos a energia. Hoje é energia solar, o prédio tombado. E não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. 132 placas voltaicas em cima do telhado. Então, assim, deixamos de consumir energia elétrica. Era o nosso impacto, pequeno ou grande era. Deixamos de fazer. Não dá para fazer. Resíduos, né? A gente pensar, dá para reciclava. fazer. Mas reciclava na reciclagem comum da prefeitura. Sim. A gente buscou uma ONG próxima do prédio. E que esse pessoal, o pessoal que trabalha lá na coleta, é pop de rua e dependente químico. E a gente dá um aporte que para nós não é um problema e para eles resolve o problema. Então, a gente passou a doar. Simples, sabe? São simples ajustes. Porque nós não temos um impacto operacional absurdo. A gente tem esses. Bitumami, impacto alto positivo para mulheres. Então, a gente foi tentando ver o que a gente podia fazer dentro do nosso nicho. Em 6 meses, nós fizemos muitas coisas que impactaram muitas pessoas. Cada palestra que eu vou dar, tem 100 ali assistindo e mais 200 online. São 300 famílias que eu entrei na cabeça. Pouco ou muito, mas eu entrei. Então, quando as empresas, né, grandes ou pequenas, olharem para si, olhar o que eu estou fazendo, ter maturidade de reconhecer onde está a imaturidade a isso. Ficar só falando, eu já faço, eu já tenho uma gestão ambiental, não é só o caminho. Tem que olhar com mais vigor para isso. E agora, né, a gente vai ter mais embasamento normativo, porque as normas de padronização ESG estão ficando prontas, elas já estão se tornando realidade por aí. Então, é promissor, porém com cuidado. Eu gostei da frase que você falou. Qual? Anotei aqui para parafraseá-la futuramente. Maturidade de reconhecer onde está a imaturidade. É teu isso? Eu inventei agora. É muito sábio. Porque isso. eu lembro Porque é daquela isso que frase. fura o projeto. Pensa global e age local. É isso. A gente às vezes acha que tá tudo muito bom, ou a gente é muito pequeno ao ponto de que não consegue causar uma mudança, sendo que... Isso me lembra um projeto que eu fui fazer, um parênteses, em 2009, eu estava na faculdade ainda. Eu fui bolsista de um curso de administração sustentável. Eu estudei gestão, né? E a minha dupla e eu caímos na nossa tese de conclusão de curso numa empresa de software. 6 meses era a nossa tese de conclusão para fazer um projeto de sustentabilidade. O que eu vou fazer numa empresa de software? E eu tinha que apresentar 3 alternativas numa banca. E eles decidiram seguir depois com a criação de um software voltado para isso. A gente tinha projetos de copos recicláveis também. Mas nós nos deparávamos muito com essa dificuldade. O que a gente vai fazer aqui? Eles não têm materialidade, se apegando muito ao conceito físico da sustentabilidade, né, da reciclagem. E você trazendo... Você pode desenvolver um produto que resolve. Você trazendo isso à maturidade de reconhecer onde é a minha particularidade que possa ainda ser
melhorada. Isso É muito bem sábio importante, isso, né? é bem importante. Porque É fundamental. tem as duas coisas. A que acha que já está imbatível, eu já tenho muitas certificações, eu já respondo muitos protocolos, eu já mando muitos relatórios, eu estou muito abrigado. Calma, mas você está olhando para a comunidade do lado, a descarbonização não pode ser o único foco ESG, tá fazendo um belo trabalho de descarbonização e não tem uma mulher numa diretoria? Né? Incomoda, né? Nós que estamos, né, há muitos anos vendo e acompanhando mesmo esse movimento agora nos últimos anos, né, que acompanhou e fala, né, o ESG, e nós que já estamos em sustentabilidade e governança há muitos anos, quando você ouve os discursos, parece que está tudo tão bonito, parece que nem estamos à mercê de eventos climáticos extremos, né? Que não tem, exato, que não temos um Fórum Econômico Mundial trazendo que a equidade de gênero vai ser atingida em 134 anos. Então, assim, tá tudo... Isso incomoda, porque, de fato, você também pode fazer mais e melhor, né? Sim. Ideia para a gente, assim, tentar pincelar um pouco de tudo que você trouxe aqui para nós. O que você traria de dica para mulheres que também, né, querem ser inspiradas por você? Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco uma dica, por favor. Olha, fora disciplina. Essa é boa também. Essa é muito boa. Essa é bem incisiva. Essa eu preciso ter muitas vezes. Tem aqui, ó. Olha só. Eu tenho a cola. Olha só, a Deia tem a tatuagem. Eu tenho a cola. Tá? Caramba. É mesmo sério isso. É mesmo o lema da sério. sua vida. Né, para não esquecer. O meu pai falava assim, quando as coisas não estiverem bem, disciplina. Quando as coisas começarem a melhorar, disciplina. E quando elas estiverem excelentes, mantenha a disciplina. Olha só. Então, fora essa bomba, né, dessas 3 palavrinhas, eu acho que estudar é muito importante. A gente ser dona do nosso conhecimento. Porque isso faz com que a gente não acredite nas groselhas que a gente ainda vai ouvir, porque a gente escuta, né? Desencorajamentos, situações onde a gente é colocada à prova simplesmente por ser mulher. Não, eu não vou falar com você porque eu prefiro falar com ele, né? Isso a gente, infelizmente, encontra. Então, não caia com isso. A gente tem voz. A gente consegue, de alguma forma, driblar isso, então não se magoe, mas não se cale também, porque por muito tempo nós temos nos calado de vários tipos, né, de dificuldades que passamos simplesmente por sermos mulheres. A gente talvez tenha vindo com rastro de sangue, né? A gente tem aí um cansaço, né, vamos dizer, de ter que batalhar ainda nos mesmos pontos, mas isso vem mudando. Eu acredito nessa mudança, eu acredito que a gente hoje tem mais espaço. Então, assim, nunca desistir não é a opção, sabe? Eu falando aqui parece bonito, mas quantas vezes eu já não me vi a ponto de, mas aí eu ouvi uma amiga, eu ouvi uma mãe, eu ouvi uma tia, né? Que eu tenho uma tia que é uma melhor amiga que eu tenho, ela é a minha maior referência profissional, a minha tia. Então, assim, ela é uma que sempre falou, não... Tá na beira do precipício, mas ainda não caiu. Entendeu? Sabedoria. Ela falava assim pra mim assim, na hora que for ver, põe o nariz pra fora da água. Na hora que estiver afundando. O que faz, tia? Põe o nariz pra fora da água. Olha que simples. Resiliência. Né? O que ela tá querendo trazer? Resiliência. Entendeu? Então, assim, mas assim, que a gente saiba ter essa resiliência de forma leve, que a gente não perca a nossa leveza, o nosso sorriso. Porque é isso que faz nós sermos delicadas, nós termos a nossa diferença. Então, assim, que as dores que nós passamos não nos enrijeça a ponto que a gente perca a nossa essência. Porque é uma luta não perder a essência dentro das atribulações, que já é difícil estudar, já é difícil bancar tudo isso, já é difícil alcançar, né, os lugares onde a gente chega, e se manter neles também é desafiador. Vem pedras no caminho. Então, assim, não acreditar que vai ser linear, né? Vai ter pedra, mas a gente volta sempre cada vez mais forte. Eu não sei vocês, mas cada tombo eu voltei muito mais forte, muito maior, muito mais resiliente. Então, assim, não ter medo da vida. Eu ia te perguntar se você pudesse voltar no passado, o que você diria para a Deia do passado, mas eu acho que está muito ligado com o que você disse agora.
Sobre não desistir, Não desistir. persiste, você sabe que vai dar certo, diante de cada pedra monta seu castelinho. É isso aí. Eu E a falaria isso. E a minha provocação é agora, então, o que você vai dizer hoje para a Deia do futuro? Que vai voltar a consumir esse conteúdo lá na frente e vai ficar grata com o abraço que vai receber a partir do que você vai dizer agora. Eu quero continuar não desistindo. Porque bate vontade de desistir muitas vezes. Porque a gente, assim, eu misturo muito a Andréia profissional da Andréia real, né? A Andréia dentro do escritório, a Andréia dentro dos terminais, nos palcos com o microfone dando palestra. É a mesma que rema, é a mesma que briga com a gatinha dentro de casa, é a mesma. Porque é o que eu falo, eu sou bióloga. Eu nasci para ser bióloga. O que eu tiver que fazer até disfarçar ou não para chegar aonde eu quero, eu vou fazer sendo bióloga. Então, que eu lembre disso, sabe? E onde você quer chegar? Eu já cheguei em muitos lugares que lá atrás eu falei que eu queria estar. Tipo aqui. Aqui eu já falei um dia que eu queria estar num podcast. Eu já falei um dia que eu queria estar com o microfone na mão, em grandes públicos, e temos isso, né? Eu quero continuar nesses lugares, eu quero estar cada vez mais em lugares mais importantes, não pela Andréia, mas pelo que a bióloga leva, entendeu? Pela proposta de vida, porque até aquele dia que eu desisti da tartaruga sendo esticada lá, eu fui para a área de gestão e falar para pessoas salvarem o planeta pelo amor ao planeta. Então, eu amo muito mais a natureza do que qualquer outra coisa. E não tem outro planeta por enquanto, Não. né? Não tem. A minha devoção é tão grande que, tipo, eu sou daquelas, gente. Vocês vão ver nos stories vindo pra cá, eu tirei foto de árvore com folha caindo, sabe? Apreciar o belo. Eu remo, né, canoa havaiana, aí ver bicho no mar. Eu sou daquela que chora porque viu a baleia esguichando pra mim, entendeu? Ela passou aqui porque era eu. Então, assim, eu tenho uma devoção, sim, ao planeta. A vida me inspira. Mais do que qualquer ser humano, eu acordo de manhã e a minha satisfação é saber que a gente tem um oceano, que o oceano é cheio de bicho, que não tem culpa nenhuma do que a gente está fazendo. E mais do que tudo, eu sou a cientista que sabe que tudo isso é necessário para a gente estar vivo. Então, tem uma mistura de amor e ciência que não se separa. Uhum. Então, tem momentos que a Andréia, a pessoa, está cansada por N motivos. Eu também me magoo, eu também me decepciono, né? Então, que eu não desista. Que a bióloga sempre seja maior do que qualquer outra personalidade aqui dentro. Pela voz dela. Pela voz dela. Deia, a gente quer aqui te agradecer pelo convite, pela oportunidade de te ouvir, né? Acho que foi enriquecedor. Espero que as pessoas que nos ouviram aqui nesse episódio também se sintam inspiradas pela Deia. E eu quero aproveitar e pedir para você olhar para a câmera e passar um recado final. Se as pessoas quiserem também te acompanhar, fica à vontade para passar o seu recado final e muito obrigada. Obrigada, gente, Deia. Eu que agradeço. Foi muito, muito gostoso estar aqui, muito rápido, né? Parece que eu teria um livro para contar. Mas você tem? Não deixe de fazê-lo. Já me falaram isso. E um recado final é que a gente tenha discernimento e que todos os dias a gente não se esqueça de verdade que a gente é bicho, né? Que a gente tem um papel em toda uma teia, em toda uma necessidade, que todos temos codependência. Então, a gente depende do menor inseto ao animal mais atrativo que nos embeleza os olhos, né? A gente é dependente disso, a gente é dependente da água, do oxigênio. Então, não se esquecer que você é um bichinho e que você faz parte de tudo isso e que a gente é dependente da natureza. Então, essa é a minha mensagem para o ser humano, porque eu vejo que a gente esquece que a gente é bicho e se coloca acima de uma posição que a gente não tem nem propriedade para cuidar disso, né? Então, que a gente não se esqueça de ser bichinho. Obrigada, Deia. Obrigada. Obrigada. Esse foi o nosso episódio do Pela Voz Delas, no nosso podcast Elas no SG, nosso hub, liderado pela Mariana Laranjeira, por mim. Hoje a gente recebeu a Andréia Ribeiro. Obrigada, esperamos você na próxima. Até mais.